Amigos do Vozes da Poesia, desta feita me encontro aqui ao lado de uma figura que todo o Vale do Caí conhece sobejamente, amigo pessoal e amigo da família dos Teixeira, Flávio Patrício Vargas, né? Muito obrigado, Flávio, para a gente conversar um pouquinho aqui no... Eu é que agradeço o prestígio de estar aqui com esta personalidade ímpar que é João Batista Teixeira, descendente dessa família, dessa grandiosa família Teixeira, que conservaram e conservam por tantos anos um dos mais antigos jornais do Brasil. Nem vou falar do Rio Grande do Sul, porque do Rio Grande do Sul parece que está em 3º ou 4º lugar, sem interrupção, né? E o João Batista, além de tudo, é uma cultura de uma vivência internacional. E convidar este humilde poeta para vir aqui trocar ideias com ele nesse campo, nessa fazenda maravilhosa do Dr. Jorge Almeida, para mim é uma honra muito grande. Obrigado, Flávio. A elogio de amigo não vale muito, né? Mas sendo sincero, vale. Flávio, filho de Montenegro. Filho de Montenegro, graças a Deus. De parteira? De parteira, nascido nas mãos da dona Jupira. E em que rua, tu lembras da Na rua Assis Brasil, 1034. Logo ali, entre Assis Brasil e a José Luiz ali. Era uma chácara que era do meu avô e ali eu nasci. Interessante, tá aí. Por isso daí já se justifica essa amizade tão longeva. Porque meu avô morava na Assis Brasil. Exatamente. Meu pai nasceu na Assis Brasil, né? E amicíssimo do meu avô, do meu pai, bonito, a família era muito amiga, né? Que bonito. Depois tu menino, Flávio, permanecesse em Montenegro? Eu permaneci em Montenegro até os 16 anos de idade, os 15 anos de idade, quando faleceu meu pai, que tragicamente faleceu ali nesse endereço. A minha mãe ficou muito doente, eu era filho único. E o meu tio Maninho e a minha tia Lore me levaram para Porto Alegre, eles moravam em Porto Alegre, e eu fiquei morando uns 2 anos com eles em Porto Alegre. Daí a minha mãe melhorou e eu voltei para Montenegro novamente. Aqui fiquei, trabalhei no frigorífico Renner como um office boy, né? Daí fui convocado para o Exército e fui morar em Santa Maria, no Exército, fiquei 1 ano lá. Depois voltei, fiquei em Porto Alegre novamente estudando e depois como profissional eu tive que viajar. Morei em Passo Fundo, morei em Camaquã, morei em Porto Alegre como profissional, já não como estudante, morei em São Paulo, morei em Ibiúna, em São Paulo, morei em Posse, em Goiás, né? Morei lá em Goiás, tudo atendendo o chamado da empresa das multinacionais que eu trabalhava. Flávio, tu mencionaste a morte trágica do teu pai pela precocidade ou foi algo de fato... Não, meu pai faleceu com 37 anos, meu pai suicidou-se. Poxa vida. Suicidou-se. Eu tinha 13 anos de idade. E a tua mãe muito abalada ficou para passar por esse trânsito? Ela ficou muito abalada, né? A gente não esperava um desfecho desses, uma morte sem razão nenhuma, né? Uma família, nós não éramos ricos, mas éramos uma família bem situada, com posses, meu pai e meu avô eram funcionários públicos, oficial de justiça, trabalhavam na justiça, minha mãe era professora, tínhamos propriedade, né? Poderíamos não ter muita liquidez em dinheiro, mas tínhamos posses para aquela época, né? Uma vida estabilizada, né? Minha mãe uma pessoa muito honesta, trabalhadora, meu pai também. Mas eu acho que está no DNA, gostar da velha cachaça. E foi a tal cachaça que levou meu pai. Já só, Flávio. Levou meu pai e depois agora, nos últimos anos, veio levar meu filho pelo mesmo caminho, né? Coisas aí que a gente vai entender depois, né, Flávio? Exato. Eu tenho feito muito esforço para entender. Né? Um dia eu entenderei. Nós teremos essa clarividência aí, né? Todos nós esperamos isso, né? Para um dia enxergar as coisas de forma mais límpida, né? Flávio, tu estudaste aqui em Montenegro, qual foi a escola? No teu tempo de menino, antes de ir para Porto Alegre, tu estudaste em que escola aqui em Montenegro? Eu estudei no colégio 14 de Julho. Tu és aluno do 14 de Julho. 14 de Julho, hoje é o Delfina Dias Ferraz. Mas o 14 de Julho ficava onde é o Delfina hoje? Exatamente, era o mesmo prédio. Era o mesmo prédio. Por sinal, a primeira casa construída de pedra com telhas de barro em Montenegro foi exatamente ali,
onde foi construído mais tarde o Colégio 14 de Julho. Ali era a casa do Estevão José de Simas, o fundador de Montenegro, né? Essa casa foi construída por um dos primeiros estancieiros de Montenegro, José de Araújo Vilela, mas não morou nessa casa. E a casa ficou famosa porque era coberta com telhas, que era uma novidade, né? As casas naquela época, geralmente, as mais sofisticadas eram os ranchos de zinco de Capim Santa Fé, e aquela era com telha portuguesa, né? E depois o Estevão José de Simas casou com uma filha de Araújo Vilela e herdou aquela propriedade e foi morar nessa casa. Primeiro o Estevão José de Simas e depois primeiro o Estevão José de Simas e depois uma filha do Estevão casou com o Tristão José Fagundes e o Tristão José Fagundes foi morar nessa casa. E dali que surgiu a ideia dele, quando morava ali, de fazer o loteamento de Montenegro. Fazer a primeira rua de Montenegro, parte da frente do colégio, dos fundos hoje da catedral, que é a Rua Doutor Flores, até o Rio Caí, era chamada Rua do Rio ou Rua da Praia. Foi a primeira rua de Montenegro, porque saía do pátio da casa do morador. Sim. É interessante até pela posição geográfica, né? Sim. Um pouquinho alto, né? Dava uma visão lá embaixo. Visão, né? De um descampado, certamente, né? Até hoje eu gosto de olhar na beira do rio, olhar a Rua Doutor Flores, né? Aquela linha reta dela subindo, hoje termina nos fundos da catedral. Sim. Né? Mas antes terminava exatamente no pátio da casa do Estevão José de Simas e como se fosse uma quinta, né? Exatamente. Uma propriedade. Exatamente, como se fosse uma quinta. Interessante. Nunca é demais lembrar que o Flávio Patrício Vargas, além de poeta, de grande declamador, também é historiador e por isso nos brinda com essa desculpe, às vezes eu tiro o eixo da conversa. Não, pelo contrário. Não, nós temos essa liberdade, a espontaneidade é a fonte básica do nosso programa. Flávio, o 14 de julho, tu te lembra se ele existiu em outro lugar antes de se colocar naquele ponto? Não, que eu acho que não. Até pelo que me consta, em alguma casa ali perto de uma antiga professora, mas foi por muito pouco tempo, né, que veio dar inspiração para fundar o Colégio 14 de Julho, depois transformou no Delfina Dias Ferraz. Aquela casa, aquele colégio ali foi então quero me lembrar, a primeira diretora, que foi minha diretora, não sei se foi a primeira, mas ela foi uma vida inteira diretora ali, que era a mulher do seu Homero Rosa, a dona, quero me lembrar o nome da querida diretora, professora, sinceramente a memória não está me ajudando. Daqui a pouco vem, Flávio. Esse tempo da escola, a escola era muito valorizada, né? Muito valorizada. Eu me lembro até o Jornal Progresso, a gente estuda algumas edições antigas, o jornal publicava até a nota dos alunos. Exatamente. Né? Aquilo, pro bem e pro mal. Né? Quem ia bem ficava feliz de ter as suas notas. E eu tenho orgulho de ter estudado ali, eu estudei ali até os 11 anos de idade, depois eu fiz admissão para o Colégio São João Batista e daí eu fui estudar no São João Batista, mas tem uma grata lembrança, uma grata recordação do 14 de julho. Inclusive, eu estranho hoje o comportamento de alunos que atribuem ao modernismo, à evolução, mas eu acho que para mim é um regresso. Naquela época, o professor era um deus, a professora era respeitada sobre todas as coisas, a pátria, aos sábados, havia sempre, todos os sábados, uma hora cívica na frente do colégio, né? Os professores, com todo o respeito, os alunos, né? Unidos, uniformizados, com a mão no peito, cantando o hino nacional, saudando a bandeira brasileira, a bandeira do Rio Grande, a bandeira do município. Era uma coisa solene, que hoje a gente fica triste em ver certas referências às comemorações patrióticas da nossa terra. Eu sinto falta disso. Ontem, sabe que dias atrás, uma pessoa, só para dar um gancho aqui, dias atrás uma pessoa me dizia assim, eu fiz uma observação e o cidadão me disse, não, mas o mundo mudou. E eu disse, de fato, mas em algumas coisas para pior. É verdade. A mudança não é... Se mudar
para pior, por que mudar? Não é sinônimo de progresso ou de melhoria, né, Flávio? E sempre eu li, eu aprendi que a maneira mais fácil de dominar um povo é acabar com a sua cultura. É reduzir, abafar a cultura desse povo é a melhor maneira de se dominar um povo. Os povos da antiguidade já faziam isso, né? Isso foi feito também no Brasil pós-moderno, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, com a evolução industrial do mundo, principalmente nos Estados Unidos, veio a dominação. Era mais um domínio, era mais uma monarquia cultural, econômica imposta sobre os povos. E o Rio Grande, o Brasil, sentiu esse domínio e o Rio Grande sentiu também. A nossa sorte é que no Rio Grande nós tínhamos e temos uma estrutura cultural bem mais forte, bem mais consolidada. E após a Segunda Guerra Mundial, no Rio Grande do Sul já havia os CTGs, já havia a formação dos CTGs disseminando aquele terrorismo no coração das crianças e do povo, né? Então nós tivemos capacidade de receber essa enxurrada de modernismos, de pontas de lança que os Estados Unidos impingiam aos mundos ainda em desenvolvimento e subdesenvolvidos, né? E nós tivemos condições de peneirar, de filtrar essas pontas de lanças comerciais de aculturamento, quando chegou pelo cinema, que são coisas singelas, mas que têm um reflexo grande no final da economia, né? Como falou o Dr. Jorge Almeida, o interesse que certos deputados têm de acabar com o rodeio no Rio Grande, no Brasil, com o interesse de acabar com a brigada militar, são coisas que vão disseminando como um cupim por fora para reduzir e derrubar a árvore grande, né? Mas nós tivemos capacidade de filtrar isso aqui, e quando vieram os filmes de bang bang, de cowboy, a calça jeans, a Coca-Cola, as músicas, isso tudo eram pontas de lança para minar a nossa cultura própria. Nós perdermos o elan pelos nossos heróis, pelos nossos astros, pelas nossas coisas, né? Então nós tivemos capacidade de filtrar isso aqui, e o que não prestou para nós mandamos de volta, mandamos embora. Infelizmente o resto do Brasil aderiu esse acompanhamento, como até hoje nós podemos ver. O cowboy substituiu o caipira, que é um grande personagem brasileiro, de respeito, que nós temos que ter maior consideração pelo caipira brasileiro, pelo sertanejo brasileiro, pelo pantaneiro brasileiro. São povos diferenciados dentro da sua própria cultura, mas que ajudaram a fazer essa pátria, que construíram essa pátria. O nosso índio tinha uma cultura muito grande, que foi abafada, destruída pelo colonizador europeu, português principalmente, né? Então, eles lá, infelizmente, não tinham ainda uma estrutura cultural forte, popular, que inibisse essa infiltração alienígena. E nós aqui conseguimos isso aí. Por isso que hoje nós temos uma cultura tão própria e tão forte. E são duas cunhas, né, Flávio? O cinema, mencionaste, e a música, né? São duas fontes, são duas cunhas terríveis, né? Hoje, João, eu fico deprimido. Em todos os meios de comunicação, tudo, é o tal de ok. As pessoas esqueceram que no idioma português existe tá certo, tá correto, perfeitamente, tá legal. Não, qualquer coisa é ok. Não, mas é questão da terminologia técnica que agora está avançando por aqui. Mas em defesa da tecnologia, nós não podemos perder a nossa cultura própria. Sabe que o Ariano Suassuna, ele ironizou o ok. Eu lembro que um dia ele conjugou o ok. Ele dizia, você já ocou hoje? O nome... A irreverência de um Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna tem um respeito muito grande à memória.
desse grande brasileiro. Nós vamos pegar no segundo bloco, Flávio. Nós emendamos o segundo bloco, terminando esse primeiro bloco aqui, foi só para fazer uma apresentação do Flávio, para aqueles que conhecem e para os que não conhecem, mas até para os que conhecem, há facetas diferentes e novidades sobre o Flávio. Voltamos ao segundo bloco.